Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas 24. Nós vamos estar fazendo a leitura dos versículos 13 ao 27. Contudo, eu vou citar partes de todo o capítulo de Lucas 24. E antes mesmo da gente ler, eu queria falar um pouco do contexto desse evangelho, o evangelho de Lucas, que tem esse propósito de escrever um apanhado, uma grande pesquisa sobre a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele continua esse relato no livro de Atos, que nós podemos chamar de Lucas 2, o livro de Atos, bem que podemos chamar ele assim. Contudo, o nosso foco aqui é nesse primeiro livro, que é o livro que fala do Evangelho. Lucas, ele escreve direcionado a um homem chamado Teófilo. Se você olhar os versículos 3 e 4, você vai perceber isso. Lucas, ele provavelmente conhece esse homem, que pode ser que esteja aí patrocinando, inclusive, a sua pesquisa que ele está fazendo sobre a vida de Jesus. Esse homem havia conhecido o Evangelho. Ele era um gentio, ele não era um judeu. E como ele era um gentio que havia já aprendido sobre Jesus, Lucas, com esse coração pastoral, ele quer alimentar a fé de Teófilo. Veja o que diz o texto de Lucas 1, 3 e 4. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. E de alguma maneira é para isso que ou é por isso que nós estamos aqui, lendo a palavra do Senhor, para que nós tenhamos cada vez mais certeza de tudo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Mas nós também podemos dizer que esse evangelho, ele é escrito aos gentios. Ou seja, Teófilo, ele é um gentio, mas esse evangelho, ele se estende a todo esse povo gentílico, esse povo que ora era acusado de não ser digno do evangelho do Senhor. Muitos judaizantes, muitas vezes, insinuavam que o povo especial, o povo que seria salvo, era apenas o povo judeu. E Lucas está aqui ensinando que o Evangelho e que a salvação é para todo o ser humano que crê em Cristo Jesus, independente se ele é de Israel ou se ele faz parte de uma outra nação. O Evangelho de Lucas, ele vai mostrar a salvação de Deus a todos os povos. Então, ambientado aqui, contextualizado diante dessa realidade, eu quero ler os versículos de 13 a 17. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, ou seja, a cena da cruz do Calvário. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele, Jesus, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata?
eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Até aí, vamos continuar mais adiante. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Através dela o Senhor ministra aos nossos corações. Através dela o Senhor abre os nossos olhos espirituais. Através dela o Senhor pastoreia o Teu povo. Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a compreender a Tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os 2 discípulos no caminho de Emaús, mesmo tendo ouvido o relato das mulheres sobre uma possível ressurreição de Jesus, eles demonstram uma postura de desesperança ao serem abordados pelo Mestre, sem saberem, no caso, que era o Mestre que estava ali com eles. Eu gostaria, nessa manhã, de refletir com você como uma vida que não se baseia na ressurreição de Cristo é uma vida de desesperança, é uma vida até de desespero, embora na etimologia seja praticamente aí a mesma coisa. Uma pessoa que não tem esperança, que a sua esperança não vai além dessa vida, muitas vezes é tomada por desespero. E eu já convido você a olhar para as Escrituras, para o versículo 21, e veja a frase que esses discípulos dizem depois de tudo que havia acontecido ali em Jerusalém. Eles falam, nós esperávamos. Eles não esperam mais. Nós esperávamos que fosse Ele, Jesus, quem havia de redimir Israel. Como quem diz, nós apostamos todas as nossas fichas. Nós colocamos todo o nosso coração nesse projeto. Nós abrimos mão de várias coisas, acreditando que de fato Jesus iria redimir Israel. É claro que aqui nós olhamos 2 aspectos. Um aspecto é a redenção, como foi falado aqui, do nosso novo nascimento, a nossa ressurreição espiritual ser de fato verdadeira por causa daquele que faz essa obra, por causa de Jesus e daquilo que Ele realiza na cruz do Calvário. É isso que nos dá segurança a respeito da nossa redenção como filhos de Deus. O fato de termos sido comprados da morte e da condenação através do sangue de Jesus. Nós esperávamos uma redenção espiritual. Mas também nós não podemos ignorar o fato de que Israel esperava uma redenção nacional. Eles criam que certamente Jesus era aquele que iria organizar o Estado, iria organizar as coisas, porque o nível de opressão era muito alto sobre aquele povo. E Jesus certamente estava traçando um caminho onde ele iria reinar
e a expectativa deles ali, porque não estavam prestando atenção naquilo que Jesus realmente estava ensinando, a expectativa deles é que isso iria acontecer em pouco tempo, ali naqueles dias, com Jesus sem precisar passar pela morte. E aí vem o baque, como nós chamamos aqui. Jesus, ele é levado à cruz, ele é traído, ele é vendido, ele é preso, ele é açoitado, ele é pregado na cruz do Calvário. A esperança de alguns era: olha, se você é realmente o rei dos judeus, aquele que vai redimir, então desce da cruz, mostra aí o teu poder. Veja que a perspectiva humana é sempre de um reinado humano, um reinado menor, algo apressado, uma salvação mal confeccionada. E o Senhor Jesus sabia muito bem o que as profecias diziam. O Senhor Jesus sabia muito bem o que Ele veio fazer no mundo. Era necessário que Ele morresse de fato e ressuscitasse ao terceiro dia. Então o sentimento daqueles homens ali, não só dos 2 discípulos do caminho de Emaús, Cleopas e o seu companheiro, mas de todos os discípulos do Senhor, era um sentimento de estarem perdidos. Mesmo aqueles que ouviram falar que Jesus já havia ressuscitado ali, na notícia que as mulheres haviam dado, eles ainda estavam incertos e o coração deles estava ainda cheio de desesperança. Porque o que esperar de Jesus se ele está morto? Era muito para o coração deles, era muito para a cabeça deles entender, por enquanto, aquilo que havia acontecido. E de fato, irmãos, uma apatia, ela toma o coração daqueles que não esperam em Cristo como um Cristo vivo. Aqueles que olham para Jesus apenas como um personagem histórico, como um homem iluminado, como um homem meio que espiritualista que viveu durante uma época, mas depois morreu, e essa história de ressurreição não é nada de verdade. A gente apenas pode ter Jesus como um exemplo de vida, como alguém que nos dá uma grande lição de moral. As pessoas que assim vivem não têm esperança, só podem nutrir desespero. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. A Escritura ela vai confirmar, assim como os discípulos de Emaús estavam sem esperança, assim como os outros discípulos que se tornariam apóstolos estavam ali sem esperança também. Paulo confirma e diz: de fato, alguém que não crê na ressurreição de Jesus vai esperar pelo quê? Se Deus, na perspectiva destas pessoas, é um Deus morto, é só um Deus que ensina lições de moral, que poder Ele tem para nos dar a vida eterna? Quem não crê na ressurreição de Jesus vive uma vida de desespero. Mas Paulo também mostra um tipo de reação inversa, mas desesperada da mesma maneira. 1 Coríntios 15, 32. Ele fala: se é verdade que os mortos não ressuscitam, ou não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é uma outra versão do desespero. Quando você encontra pessoas gastando a sua vida, vivendo nos prazeres desenfreados, fazendo tudo que dá na cabeça, tudo que vem no coração, tudo que faz a pessoa sentir um pouco de sensação prazerosa, essa pessoa, segundo o apóstolo Paulo, vive assim porque ela não tem esperança na vida. Porque ela olha para o relógio e diz: o relógio é uma contagem regressiva para a minha morte, e eu não sei o que vai acontecer comigo depois da minha morte, porque os mortos não ressuscitam, porque Jesus não ressuscitou, e porque os mortos não ressuscitam, eu não creio que Jesus ressuscitou. Paulo está fazendo aqui uma denúncia
de dois lados. Ele está dizendo que muitas vezes nós vivemos uma vida sem esperança, de tristeza, de apatia, de angústia, porque nós não vivemos baseados na ressurreição, mas também que muitas vezes nós vivemos uma vida de muita euforia, de muito prazer, mas pela mesma razão nós não temos esperança em relação ao que acontecerá conosco depois da nossa morte. As duas pessoas, os dois tipos de pessoas, no final das contas, fazem parte de um só grupo, aqueles que estão em desespero. E aí, a ressurreição de Jesus vem oferecer para essas pessoas, vem oferecer para nós, sempre que nós também somos levados por esse sentimento, por esse pensamento, Deus nos chama a olhar para a ressurreição de Cristo Jesus, para que essa ressurreição possa encher o nosso coração de uma nova perspectiva, encher o nosso coração de alegria e de esperança. Então, o primeiro ambiente que Deus traz para o nosso coração, com base na ressurreição de Cristo, é o ambiente da palavra de Deus, um ambiente de confirmação da palavra de Deus. Quando você vive uma vida baseada no fato de que Jesus não está morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, isso significa que você está sendo levado às Escrituras Sagradas, ao conhecimento da Bíblia. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Olhe para o versículo 6 e 7, recuando um pouco do texto que a gente leu. E mais adiante você vai ler também versículo 25 ao 27. Veja o que diz a palavra de Deus. As mulheres que tinham ido no túmulo: lembrem-se do que ele falou para vocês. Os anjos estão dizendo para elas, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ou seja, Jesus falou isso para vocês, vocês estão esquecidos? Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que as escrituras que existiam ali naquela época eram o Antigo Testamento, Pentateuco, os escritos, os livros poéticos, os livros proféticos. Essa era a escritura que estava ali confeccionada até aquele instante por obra do Espírito Santo, usando os homens que ele mesmo levantou. Mas precisamos entender que quando Jesus ele vem, ele está sendo também um instrumento de continuação da revelação. Quando Jesus ensinava aos seus apóstolos, ensinava ali aos seus discípulos, e o Espírito Santo escolhendo dos ensinos de Jesus aquilo que se tornaria a Escritura Sagrada que nós temos em nossas mãos hoje, nós entendemos que o Senhor Jesus, quando revelava, quando ele ensinava, quando ele falava no poder e na autoridade do próprio Deus que ele era. Quando o anjo diz assim: vocês não prestaram atenção na revelação, vocês não estão prestando atenção naquilo que é revelação de Deus para vocês, como que uma exortação para elas e para nós hoje aqui. Será que a gente tem prestado atenção na revelação de Deus? Porque se os discípulos do Senhor Jesus tivessem prestado mais atenção, tanto nas escrituras do Antigo Testamento, como nas palavras de Jesus, eles não teriam dúvida. Era necessário Jesus morrer. E eles estariam esperando o terceiro dia chegar. Mas parece que isso sumiu da mente deles ali. É incrível isso, não é? E muitas vezes a gente acha incrível, mas se fosse a gente lá, eu creio que a gente faria a mesma coisa. A gente esqueceria das coisas que Jesus disse. Então, o ambiente aqui da ressurreição começa aqui já de início, sendo um ambiente onde os discípulos estão sendo encaminhados à revelação de Deus. E aí quando você vai para o versículo 25,
o próprio Senhor Jesus diz aos 2 discípulos do caminho de Emaús: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, o ambiente da ressurreição começa lá com as mulheres. Depois, quando o próprio Jesus encontra os discípulos, veja qual é a exortação de Jesus. A exortação é: vocês precisam entender o que está escrito. É porque é através dessa palavra que o Espírito Santo revela o caminho correto, o pensamento correto, a conclusão correta que rege as nossas vidas. Ele não fala de outro assunto. O assunto central, o foco é: vocês precisam conhecer a revelação de forma mais profunda, de forma mais cuidadosa. Vocês precisam estudar as Escrituras sagradas. Jesus então cria um ambiente de reflexão bíblica, e ele relembra tudo o que foi revelado sobre ele e sobre a obra que ele fez. Então, podemos dizer que o ambiente da celebração da ressurreição do Senhor, como foi celebrado na Páscoa, na semana passada, como hoje celebraremos na Santa Ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa e não a outra, essa aqui que está diante de nós é a nossa Páscoa. Nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que esse é um ambiente de reflexão na palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ambiente que uma vida que crê na ressurreição de Jesus Cristo tem como prioridade, tem como base para a sua vida, um ambiente bíblico. O segundo ambiente que a ressurreição do Senhor Jesus, ele promove na nossa vida, promoveu na vida daqueles discípulos ali, é um ambiente de comunhão com Deus e de comunhão com os irmãos. Veja o que diz a partir do versículo 28, falando aqui da comunhão com Deus. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram de ficar. Ou seja, Jesus, às vezes ele usa de algumas estratégias, vamos dizer assim. Então ele diz: olha, eu vou seguir e vocês vão para a aldeia aí de vocês, enquanto eu sigo aqui o meu caminho. E aí os discípulos, eles reagem, e eles dizem: fique conosco, porque é tarde, né? Ontem a gente queria... Foi ontem, meu Deus? A gente queria convencer o meu sogro a ficar e dormir lá em casa, porque já era tarde. Os perigos da noite, imagina naquela época, né? Perigo de feras e de assaltantes, enfim. Fica, porque já está tarde, fica aqui com a gente. O dia já está chegando ao fim. E aí ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois ele o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. É o Jesus ressurreto mesmo que está ali com eles. Eles vinham andando com Jesus, eles vinham conversando com Jesus. Eu acho que eles estavam com muita liberdade para conversar, sem calcular as palavras, sem ter medo de expor a desesperança e a tristeza que eles estavam, porque eles não tinham caído a ficha ainda que era Jesus. E aí quando Jesus, ele insinua que vai embora, que eles pedem: não, de alguma maneira essa conversa está muito boa, fique aqui com a gente. E aí Jesus fica com eles, e creio que eles foram para a casa de um dos dois ali, e eles estavam com fome por causa da caminhada, e era muito longe, eram muitos quilômetros de caminhada que eles já haviam feito ali. E eles, quando vão comer, Jesus, ele se mostra
parecido com aquilo que eles haviam visto em Jesus antes. E aí a ficha deles cai. Os olhos daqueles discípulos são abertos pela ação do Espírito Santo de Deus. E eles percebem, é claro, é o próprio Jesus. Jesus já havia exortado eles quanto à necessidade de que ele tinha que morrer, de que ele haveria de ressuscitar. Quando se encaixa com a comunhão na mesa, tudo faz sentido agora no coração daqueles homens. Quando eles começam a se alegrar e ficarem ali cheios de alegria, cheios do Espírito Santo de Deus, Jesus some da presença deles. Queridos, aliás, antes de falar queridos, veja o que o texto continua dizendo. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras? Quando a ficha cai, eles vão juntando os fatos, e a conclusão que eles chegam, a expressão que eles dizem, e que Lucas faz questão de registrar, é que quando Jesus ele começa a ministrar a palavra de Deus, o peito deles ardia, algo acontecia ali naqueles corações, porque a palavra viva do Deus vivo estava alcançando aqueles corações ali. Meus irmãos, muitas vezes a gente pensa que aquilo que vai reavivar a nossa vida, aquilo que vai fazer a gente voltar a ter uma vida espiritual pujante, que vai fazer a gente se quebrantar de novo no altar de Deus, é alguma experiência sobrenatural, é alguma revelação que algum irmão vai dar para a gente. Contudo, veja o que o texto está dizendo. É a explicação das sagradas Escrituras, feita pelo próprio Deus, que faz o nosso peito arder, que é poderosa para mudar, para abrir os nossos olhos, para entendermos que Cristo está vivo, que Cristo é poderoso para nos pastorear e nos levar até aquele dia onde Ele voltará. Então o ambiente da ressurreição, irmãos, é um ambiente de palavra de Deus e um ambiente de comunhão. É isso que acontece aqui nesse capítulo 24 de Lucas. Essa comunhão, ela termina se estendendo para a comunhão com os irmãos. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. A essa altura, todos estavam impactados com a ressurreição do Senhor Jesus. Seja pelo relato das mulheres, seja pelo relato de outros discípulos, e agora pelo relato desses dois discípulos no caminho de Emaús. Isso vinha trazendo alegria ao povo de Deus. E eles estavam reunidos. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E em último lugar, meus irmãos, o ambiente da ressurreição, ele é um ambiente que traz paz profunda ao nosso coração. Veja o que diz o versículo 36. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. Interessante que Jesus desapareceu quando estava na mesa com os discípulos, e agora ele aparece, como se algo sobrenatural de fato estivesse acontecendo ali. Jesus desaparece, tempos depois, lógico, ele aparece nessa reunião que está acontecendo ali daqueles discípulos. E veja, se você estivesse, é bom que André Dias está aqui hoje, se você tivesse há muitos anos sem vir na sua terra, sem ver as pessoas queridas, que você sabe que essas pessoas gostariam de ter você ali perto, e você de repente aparecesse de surpresa, eu não sei se ele veio de surpresa, mas se você aparecesse ali de surpresa, quais seriam as suas primeiras
palavras a essa pessoa querida que você veio e apareceu para ela assim do nada, quais seriam as palavras que você escolheria para dizer? Aqui o Senhor Jesus, ele vinha tendo uma caminhada, irmãos, muito preciosa, muito profunda, de muita intimidade com seus discípulos. Ele sabia que seus discípulos estavam aflitos. Quando ele aparece no meio deles, ali naquela reunião, sabe quais são as palavras que ele usa? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Isso tem importância. A escolha das palavras de Jesus mostra algo para nós. Que a paz esteja com vocês. Meus irmãos, o ambiente de vida de uma pessoa que crê que Cristo não está morto, que crê que Jesus ressuscitou, é um ambiente onde os medos são vencidos. Um ambiente que tem poder para nos livrar da ansiedade. É um ambiente que tem poder para nos livrar da desesperança, da apatia, de todo sentimento ruim que vive se aproximando de nós e que vive brotando do nosso próprio coração, porque nós temos um coração que fabrica esses sentimentos, porque, como diria Calvino ou Lutero, nosso coração é uma fábrica desse tipo de coisa, uma fábrica de ídolos. Isso se expressa através dos nossos medos, através da nossa ansiedade, através da nossa falta de fé e de tantas outras coisas. Quando Jesus aparece ressuscitado dizendo: olha, eu estou aqui, eu não estou morto, vocês podem se acalmar agora, porque eu estou vivo e a vida de vocês está em minhas mãos. Eu vou cuidar de vocês. Lembra que eles apostaram todas as fichas no fato de que Jesus havia os salvado espiritualmente, mas também de que Jesus iria redimir Israel? Lembra disso? Jesus, quando aparece de volta, está dizendo: olha, eu estou aqui, o plano não acabou, a redenção completa acontecerá, não no tempo de vocês, mas no tempo de Deus. Eles insistem nessa pergunta, e o próprio Lucas vai repetir isso lá em Atos, que não compete aos homens saber tempos e épocas que o Pai reservou somente para Ele. Mas de fato Jesus iria redimir Israel, mas um Israel maior, um Israel que não era só aquela nação, era o Israel de Deus, que teria paz. Eram aqueles que eram judeus, eram aqueles que eram gentios, eram pessoas de todos os povos, línguas, nações, etnias. Hoje nós estamos aqui no Brasil e temos fé em Cristo Jesus, e nós podemos vencer o medo, vencer a desesperança, vencer a ansiedade em nossas vidas e simplesmente dizer: se Jesus está vivo, por que eu estou assim? Se Cristo vive e Ele é poderoso, se Ele ressuscitou ao terceiro dia, nem a morte pode me meter medo. Como diz o apóstolo Paulo, nem anjos, nem nenhuma criatura, nem potestades, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, que havia tido encontro com Cristo, o Cristo ressurreto, no caminho de Damasco, ele sabia que Cristo era vivo, de uma forma tão grande, tão profunda, que ele foi capaz de dedicar toda a sua vida para a pregação do Evangelho e morrer por causa da pregação do Evangelho. O que é que movia Paulo, irmãos? O que é que moveu esses discípulos do Senhor Jesus aqui? Porque não só Paulo foi martirizado, mas muitos outros discípulos entregaram a própria vida. O que é que moveu? Que tipo de esperança é essa que move homens a não terem mais medo de nada? É a esperança na ressurreição de Jesus, que nos ensina a
a palavra de Deus, que nos leva de volta à palavra de Deus, que nos leva a sermos igreja, termos comunhão, que nos leva a termos paz no coração, porque Cristo está conosco para todos sempre. E por que não dizer que nos leva a sermos enviados? Poderíamos trabalhar isso aqui, porque o texto também fala sobre isso. Contudo, precisamos caminhar para o fechamento dessa reflexão nessa manhã. E indo para o versículo 51 ao versículo 53, e chamando já o Ministério de Música para se posicionar aqui, Pedro. A pergunta é: de que forma nós reagimos à ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Veja como eles reagem. Versículo 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Veja outra cena maravilhosa da ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus está sendo levado aos céus entre as nuvens, na presença dos seus discípulos. Eles estão vendo uma cena, meus irmãos, imagine se a gente estivesse vendo isso. Uma pessoa sendo levada pelas nuvens aos céus. E os anjos falando para eles assim: olha, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, ele voltará nas nuvens da mesma maneira. E aí, eles adorando, versículo 52, eles voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então você pode pensar, então a partir de hoje, eu tenho que viver uma coisa totalmente atípica, uma coisa totalmente diferente. Não é bem assim. Se bem que se o Espírito Santo quiser fazer algo muito diferente na sua vida, Ele faz. Se Ele quiser te levar para outras nações, Ele te leva. Contudo, eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles são igreja. E é isso que nós somos aqui. Sempre que nós tomamos a ceia do Senhor, aqui nós estamos sendo igreja, irmãos. Nós estamos nos lembrando da obra da ressurreição, nós estamos anunciando até que Ele venha. E a gente se reúne domingo após domingo. A gente ora uns pelos outros, a gente ouve a palavra de Deus, nós somos pastoreados pela sua palavra, nós adorando, como diz aqui, adorando, voltaram para Jerusalém. Não que adorar seja só música, viu, irmãos? Mas também com música, nós adoramos e louvamos o nome desse Deus. E isso vai nutrindo a nossa vida espiritual, vai nutrindo a nossa esperança. Então, irmãos, nós somos chamados pelo Senhor a viver uma vida que não é uma vida de desespero, que não é uma vida de ansiedade, que não é uma vida sem paz, mas é uma vida cheia de confiança na obra do Calvário, na obra de Cristo Jesus.